Bom dia, estamos aqui para trazer mais um tema para reflexão, né? Minha, de vocês, todos aqueles que acharem interessante o assunto que nos traz aqui hoje. Hoje viemos falar sobre equilíbrio emocional, psíquico, espiritual, se quisermos, diante dos desafios. Não há como negar que toda a humanidade hoje passa por um grande desafio, representado pela pandemia. Uma pandemia que traz não só os efeitos sobre a nossa saúde física, né, mas que, em decorrência dos seus desdobramentos, abala toda a estrutura social, coloca em risco a forma como vivemos, afeta a economia, coloca em evidências uma série de problemas que foram se acumulando ao longo do tempo. E esse desafio global, desafio, digamos assim, geral, né, ele também traz os desafios individuais. Cada ser humano está sofrendo os impactos dessa pandemia em todos os aspectos, em todos os contextos de sua vida, e está buscando de uma forma ou de outra superar e não só sobreviver, mas manter-se equilibrado para adotar as melhores práticas, adotar as estratégias que possam garantir não só a sobrevivência, mas que possam dar a essa pessoa, dar a todos nós o equilíbrio necessário para termos uma vida mais leve na medida do possível, para podermos viver, não só sobreviver. Essa pandemia, ela é caracterizada através da doença que decorre dela, né, a Covid-19, como uma síndrome respiratória aguda, ou seja, o organismo da pessoa é levado num ponto em que ela não consegue mais respirar. De todas as necessidades que o ser humano precisa para manter-se vivo, a respiração talvez seja aquela que é mais premente, mais urgente. Por que eu digo isso? Porque você pode ficar sem tomar água durante vários dias. É claro que passando um limite, você morre desidratado. Você pode ficar sem se alimentar durante muito tempo, dias e dias. Mas, depois de muito tempo, sem se alimentar, o organismo cessa de funcionar. Você pode ficar sem dormir. O sono é essencial à vida. Mas podemos ficar vários dias sem dormir. Claro, com os efeitos que decorrem dessa falta de sono. Mas podemos ficar vários dias. E já a respiração, não. A respiração, a parada máxima não se traduz em dias, nem em horas sequer, mas em alguns poucos minutos. Se ficarmos sem respirar, morremos. Então, isso já mostra o quão importante é a respiração. E nós procuraremos, através dessa apresentação, falar sobre formas de mudarmos a nossa maneira até de encarar as situações, para que possamos, mudando a nossa percepção, possamos nos reequilibrarmos, porque o desequilíbrio ele faz parte da vida. Nós vamos nos desequilibrar. Constantemente estaremos diante de situações que nos tirarão o equilíbrio. O importante é o reequilíbrio, é o retornar ao equilíbrio necessário para dar continuidade à vida. Pois bem, nós procuraremos então, no final da nossa apresentação, passar a todos uma dinâmica centrada na respiração. E por que estamos focando tanto a respiração? Se vocês forem notar, todos os exercícios, dinâmicas que geralmente temos contato para nos trazer uma redução da ansiedade
uma mitigação da depressão e, e readquirirmos, de alguma maneira, a homeostase, o equilíbrio, todas as dinâmicas, ou a maioria delas, se concentra na respiração. E por quê? Porque, além da importância que eu falei, sem respirar você não vive, é que a respiração, ela marca a nossa entrada no mundo logo após o parto. O desafio maior de todos nós, não há como negar, foi o nascimento. Se nós não tivéssemos superado esse desafio, que foi o nascimento, nenhum de nós estaria aqui. Portanto, o nascimento, envolvendo toda a sua fragilidade, todas as dificuldades, todo o esforço, né, dos envolvidos, ele é, podemos dizer que é o mais difícil e impactante desafio que todos nós superamos. Pelo menos quem está me ouvindo superou, né? Aliás, todos. Né? Como é que funciona a coisa? Ao longo de toda a gestação, o bebê ele se desenvolve protegido pelo corpo da mãe. E da onde ele retira, através do organismo materno, a partir do organismo materno, todos os nutrientes do quais ele necessita para formar esse corpo, crescer e prepará-lo para o nascimento. É através do cordão umbilical, esse elo marcante entre mãe e filho, que passam tudo aquilo que o bebê necessita para se manter, desenvolver-se e chegar até o momento do nascimento. Dentro do útero não encontramos oxigênio, não tem ar, mas esse ar, aliás, o oxigênio, ele chega até esse corpinho que está sendo formado através da placenta. Placenta é esse líquido amniótico que preenche completamente os pulmões da criança, que se encontra lá no útero da mãe. Então, o que acontece na primeira respiração? Pois bem, na primeira respiração, o bebê, ele, como eu disse, ele está sendo mantido dentro do útero da mãe e com os pulmões completamente cheios desse líquido amniótico. Assim que o bebê nasce, o seu diafragma é sacudido e o coração estimulado a enviar sangue para os pulmões. O ar, então, que entra pela primeira vez, a partir da primeira inspiração, né, ele infla os alvéolos, substituindo todo o líquido amniótico, né, e por sua vez esse ar é absorvido pela corrente sanguínea. A primeira respiração é extremamente dolorida, é uma experiência dolorosa, né? A entrada do ar, né, pela primeira vez dói muito, dói tanto que os bebês, na maioria das vezes, choram por conta da dor e do impacto que essa dor provoca. Porém, é justamente esse choro o sinal importantíssimo de que a sua respiração está funcionando corretamente. Como vemos, então, viver dói. E a presença da dor atesta que estamos vivos. Eu gostaria de, antes de continuar, eu gostaria de uma pequena pausa de 1 minuto e propor a vocês uma experiência para que a gente se reconecte com a importância desse respirar para que a gente possa transcorrer a nossa fala. Inspire profundamente pelo nariz, retenha 2 segundos e solte pela boca. 3 vezes só. É isso que eu proponho. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro inspire, segura, solta. Inspire, segura, solta.
como foi? Bem-vindo à vida. Você acaba de reproduzir aquilo que você faz desde que nasceu. Respira. Inspira, respira e não pira. Né? Pois bem, como dizíamos, o tema de hoje seria o equilíbrio emocional. Não é o equilíbrio emocional. Como vimos, nada se compara ao desafio do próprio nascimento. E os desafios, eles continuarão enquanto estivermos aqui, nesse plano. Ou, para aqueles como nós, que acreditam numa vida maior, né, na espiritualidade, na permanência da consciência mesmo após a morte, os desafios continuarão eternamente. E é bom então nos acostumarmos ao desequilíbrio decorrente da apresentação de qualquer desafio. E um dos grandes desafios, ainda fixado um pouco na infância, um dos grandes desafios enfrentados por todos nós é andar. Eu tenho uma netinha, né? Minha neta completou recentemente 8 meses e ela já está se apoiando nos objetos, nas coisas, né? E gatinhando naturalmente. E quando ela se apoia, ela consegue ficar em pé. Ela não anda, mas ela já se mantém em pé. Com a ajuda do pai ou da mãe, Caia consegue dar uns passinhos, porém totalmente dependente desse apoio, desse suporte. Mas ela já está se aventurando a caminhar. E o que é caminhar? Como eu disse, andar é um dos maiores desafios logo após o grande desafio da sobrevivência ao parto, né? Pois bem, a base do processo de caminhar é o desequilíbrio e o reequilíbrio. Explico. Quando uma criança tenta andar pela primeira vez, a primeira coisa que ela faz é ficar apoiada em dois pés, os dois pés. Ela se apoia, ainda segurando algum lugar. De repente ela se solta e ela descobre o equilíbrio, ou seja, ela se equilibra sobre os dois pés. Ela usa as mãos e os braços para buscar esse centro de equilíbrio. Uma vez que ela se equilibra, aí ela, com muito medo, porque o medo faz parte da coragem, tem gente que não entende ainda isso, pensa que ter coragem é não ter medo. Não, não, não. A coragem é filha do medo. A coragem só surge depois do medo. Então ela, com muito medo, mas com uma coragem superior ao medo, decorrente desse medo, né, e da vontade de experimentar, da curiosidade, ela levanta um pezinho e se apoia num único pé e mantém todo o equilíbrio num único pé. E aí ela fixa esse pezinho levantado no chão e novamente o reequilíbrio dessa nova posição. Aí ela levanta o segundo pé e novamente ela tem que aprender a apoiar nesse outro pé, no único pé. E aí ela coloca o pé no chão. Aí ela se reequilibra pela segunda vez nos dois pés. Aí surge o terceiro movimento. Aquele primeiro pé que ela levantou, ela levanta novamente. E ela avança. E dali se estabelece o que nós chamamos de andar. Esses 3 movimentos com a sua continuidade. Só que não é uma coisa assim tão simples. Uma criança, para poder atingir o ponto de andar mesmo, dar alguns passos, ela tem várias experiências que nós poderíamos chamar de fracasso. Eu não gosto de usar o fracasso porque ele tem uma conotação totalmente errada, no meu modo de ver. Porque não existe fracasso. O fracasso deveria ser entendido como um resultado não correspondente aos meus planos, ao meu desejo, né? E aí, isso não significa que eu nunca mais vou tentar. Muito pelo contrário, é justamente o resultado mal sucedido que me leva a refletir e a tomar uma outra atitude, uma outra postura. Pois bem, a criança vai tentando, vai tomando tombo, às vezes nem consegue levantar, já cai. Bom,
Existem várias estatísticas, mas aquela que mais se aproxima da realidade é uma que foi apresentada há uns 20 anos atrás ou mais, por um grupo de pesquisadores, que, observando várias crianças no mundo inteiro, chegaram a uma média de tombos ou de resultados negativos, se nós preferirmos, até que a criança ande. Para andar, essa criança e todas as crianças, em média, tomam 1.700 tombos. Eu vou repetir. Uma criança, a média de todas as crianças em qualquer parte do mundo, antes de conseguir andar, tem 1.700 resultados negativos da sua intenção de andar. E ela continua andando. Continua tentando andar. Por quê? Imagine, vamos pensar, nós hoje em dia, qual experiência mal sucedida nós continuaríamos a tentar por 1.700 vezes, 1.700 fracassos, né? Se preferirmos, ou resultados negativos. Mas a criança tenta, ou melhor, ela continua até conseguir. E quando ela consegue, ela nunca mais vai tomar tombo? Não, ela vai, mas aí os tombos têm um impacto muito menor, porque ela já aprendeu que se levanta, que dá certo, que vai conseguir novamente, assim vai. Gente, a gente precisa observar mais as crianças para entender o que foi que nós perdemos, porque também nós passamos por essa experiência. O que nos levava a ter tamanha resiliência, né? Uma palavra forte, bonita, usada muito atualmente, resiliência, capacidade de continuar, de superar as dificuldades, por maiores que sejam, que leva o ser humano a se transcender, a superar seus limites. Eu arrisco a dizer algumas coisas. Uma delas é que a criança não está nem aí com o resultado. Ela não está preocupada com o resultado. Ela tem um objetivo. O objetivo é andar. Mas o resultado, que vocês viram, 1.700 resultados negativos, não abalam ela, porque ela continua fiel ao seu objetivo, à sua meta, que é andar. Outra coisa, a criança, ela não está preocupada em se comparar. Ela não se compara com outras crianças ou com os adultos. Imagina só se uma criança olhasse para um adulto andando com tanta tranquilidade, com tanta habilidade, e de repente ela tomasse um tom e fala, eu nunca vou conseguir, desisto. Isso é muito para mim, né? Ele é isso, eu sou uma criancinha, então é melhor ficar na minha e tal. Não. Ela não está nem aí, ela observa, vê as pessoas andando e fala, eu quero isso, mas ela não se compara. Ela foca em si. Ela foca no aqui e no agora. Ela não pensa no tombo anterior. Ela não pensa naquilo que ela vai fazer depois que ela conseguir andar. O desafio dela é encarado no presente. E isso é de fundamental importância. Porque nós, em todos os desafios que temos, nos deixamos levar por comparações, ficamos nos comparando com os outros, fulano consegue, ciclano conseguiu, eu não consigo, não sei o quê. Ou então fico pensando em todos os meus fracassos, em todas as dificuldades que enfrentei, e me deixo abater, só trazendo somente os resultados negativos, não trazendo a evidência maior que eu continuo no jogo. Ou seja, se eu estou pensando a respeito do passado, eu estou aqui no presente, eu estou vivo, eu posso constatar que eu sobrevivi ao ontem, a todos os ontens. Pois bem, é isso que nós talvez precisemos resgatar adiante essa força que nós temos, que está aqui, está em nosso inconsciente, tem todas as lembranças, todas as memórias de todos os desafios que encaramos e enfrentamos e superamos da melhor forma possível. Superamos, porque senão não estaríamos aqui. Então, quando nós vemos os desafios que hoje, através dessa pandemia, se apresentam, como dizia antes, ela apresenta desafios coletivos e individuais. Os coletivos, seria isso que a gente está vendo. O mundo inteiro vai ter que aprender a lidar com
entre outras coisas, a fragilidade da vida, a priorizar a manutenção da vida através de outras práticas. Nós nos distanciamos muito das coisas simples, né? do simples convívio. Então, isso vai impor mudanças coletivas nas relações entre países, na cooperação que é necessária, nas relações comerciais, em todas as comunidades. Nós já estamos sentindo o impacto, a princípio, como num parto muito doloroso, com muita insegurança, com dramas reais, concretos, com mortes. Mas, seguramente, passado esse período de desafio, as respostas que nós dermos, que forem erradas, vão também trazer resultados que nos levarão a buscar novos meios, novas posturas, novas respostas, novas propostas. E aí, mais uma vez, serão testadas até que nós nos reequilibraremos. Ok? Nós estamos passando por mudanças profundas individualmente também. Está sendo desafiador nós ficarmos em casa ou sairmos para trabalhar, né? E aí não entro na questão se deve ficar, deve sair. Não. Alguns, infelizmente, não têm como ficar em casa, né? Eles têm que trabalhar. E tem que, por saírem e estarem expostos, tem que tomar um cuidado extremamente grande com relação à infecção, à contaminação. Vejam, os guardas, policiais, os enfermeiros, os atendentes, os médicos, os faxineiros, as pessoas que trabalham na limpeza pública, todo mundo que sai para trabalhar está desafiando a morte, porém, muito consciente dos riscos, eles tomam cuidados. É isso que nós, nos momentos que ocorrerão futuramente, com a liberação parcial das atividades, nós precisamos nos comprometer, tanto quanto eles, com o mesmo grau de responsabilidade, não só perante a própria vida, mas perante a vida daqueles que nós amamos e daqueles com quem convivemos, né? Pois bem, nós estamos passando por muitas perdas, e não são somente os lutos relativos às pessoas que estão falecendo, mas as perdas com relação ao mundo idealizado, aos nossos planos, projetos, coisas que estávamos pensando em fazer, tudo está mudando. E essas perdas representam lutos, né? Que deverão ser vivenciados da melhor maneira possível, para que possamos sobreviver e depois viver. Nós venceremos os desafios, mas há um custo para cada um de nós. Um custo que poderá ser encarado se nós nos unirmos junto àquelas pessoas que convivem conosco, junto àqueles que trabalhamos, junto a todos, a todos. Depois de todo evento traumático, cada um reage e se reestrutura a partir dos seus recursos interiores, a partir das mudanças que estabelecer nas suas posturas. Nós entendemos que um dos principais movimentos que temos que fazer é mudarmos a nossa maneira de nos portarmos, de nos posicionarmos perante a vida e aos desafios que ela apresenta. E eu sempre convido vocês a pensarem naquele primeiro momento, a primeira respiração. Com todos os desafios que temos, nós temos conta. A andar, nós temos conta. A falar, nós temos conta. A aprender a comer de garfo e faca, nós temos conta. A amarrar o tênis, fazer o lacinho, nós temos conta. Tantas coisas atestam a nossa capacidade de superação diante dos desafios. Mas é natural, né, por conta da maneira como nos estruturamos na vida, que, num primeiro momento, haja um movimento de resistência àquilo que se apresenta. E esse foi o que nós vivenciamos
nessa pandemia? A princípio, nós resistimos à ideia de que a situação era grave. Nós resistimos. Até a gente coloca assim, né? Existem 4 movimentos que precisamos entender bem para poder vivenciá-los, em alguns de maneira bem curta e outros de maneira bem firme, que é resistir, insistir, persistir e desistir. Inclusive, essas 2 palavras, insistência e persistência, muitas vezes se confundem, mas nós vamos explicar que não é bem assim. O resistir, como eu disse, é aquela atitude que nós tomamos, aquela postura, diante de algo que nos tira do equilíbrio, que nos tira da comodidade, né? Então nós resistimos, como a criança também resiste a nascer. Ela quer ficar naquele lugar que é cômodo, né? Então nós resistimos também a aceitar o fato de que nós estávamos diante de um grande problema, né? Um grande problema que já estava dando sinais no mundo inteiro, né? Nós acompanhávamos isso muito de perto, porque temos um irmão que é enfermeiro, mora há mais de 25 anos na Itália, aliás, vai fazer 30 anos agora. Ele mora na Itália, e ele é enfermeiro e trabalha num dos maiores hospitais no norte da Itália e presenciou isso. Ele trabalhou durante 2 meses direto, aí no dia 1º de maio foi constatado Covid, ficou afastado e tal, graças a Deus se recuperou e está voltando ao trabalho agora. Semana que vem eu volto a trabalhar novamente no campo de batalha. Pois bem, então nós vimos que havia essa notícia, isso já estava começando a ser divulgado, mas nós resistimos, permanecemos fechados, não quero ouvir, não quero falar sobre isso, me distraio, procuro me ocupar de outra forma, porque eu não quero encarar a realidade. Essa é a resistência. Depois, nós ou procuramos manter essa postura, ou adotamos alguma outra, na qual nós queríamos o quê? Não, eu quero sair dessa situação, esse era o objetivo, eu quero ficar bem. E adotamos uma postura, seja qual for o objetivo, e passamos a insistir. O que é insistência? Insistir é você ter uma meta, um objetivo e continuar numa linha reta. Figuradamente seria isso, continuar numa linha reta. Não importa o que tenha pela frente, você passa por cima, você não dá contornos. A insistência é uma atitude na qual eu desprezo qualquer informação que chegue, porque eu me mantenho como uma viseira, eu só olho nessa direção. Muitas vezes essa viseira pode ser crenças, ideologias, enfim, crenças, qualquer tipo, religiosa, política. Eu só vejo aqui, eu só vejo o que eu quero ver, eu quero o meu objetivo e eu não mudo. E a pessoa geralmente até expressa isso dessa forma: eu sou assim, eu não mudo, ponto final, vou assim até o fim. E ela vai até o fim, e é o fim que ela encontra. Geralmente o fim é o fracasso, ou atinge um objetivo e de repente aí ela percebe tudo que ficou para trás e vê o quanto ela perdeu, mas ela insistiu. Já persistir, embora mantenha o objetivo, se mantenha o foco no objetivo, no atingimento da meta, persistir abre a possibilidade de eu ir acompanhando o processo, esse meu caminhar, dando conta das sinalizações que acontecem no passo a passo. Ou seja, eu ouço feedbacks, eu pego referências, eu ouço a experiência do outro, eu observo cada resultado de cada etapa daquele meu projeto e eu vou alterando mais ou menos o meu caminhar. Eu aumento a velocidade, diminuo, vou mais por um lado, vou mais por outro, eu mantenho o foco, porém eu adoto alternativas que me parecem melhores, ou seja, eu vou atualizando as minhas estratégias. Esse é o grande aprendizado. Eu tenho um objetivo, mas eu vou mudando as estratégias. Eu quero viajar. Eu conto para vocês uma experiência que eu passei. Eu tinha marcado uma viagem para a Itália, para setembro, isso em dezembro. Comprei passagem e tal, tinha feito o roteiro. E quando surgiu a Covid,
né, a notícia da Covid, eu nem quis, não vou me preocupar com isso, eu vou pensar só lá na Itália. Vamos lá, eu e minha mulher vamos passear, vamos ficar 15 dias, 20 dias na Itália, vamos passear. Só estava focando nisso, não queria olhar, eu resistia a pensar sobre isso. Aí, quando falaram, não, vai ter, realmente está acontecendo tal, mas aí eu falei, não, mas isso aí vai passar. Aí eu enfiei na cabeça, eu insisti, não, eu vou viajar no dia 8 de setembro, se não me engano, 8 de setembro, vou para lá, vou ficar 20 dias, vou passar nessa cidade, naquela, e só focando ali. Muita gente falava para mim, Vladimir, mas será que não é melhor você pegar, trocar o bilhete para uma outra data, jogar para o final do ano? Não, minha esposa me falou. Eu falei, não, vamos assim, já está tudo marcado, já marquei férias, tudo. Não, vamos fazer isso. E eu insisti. E conforme eu fui insistindo, a situação foi agravando. Mas eu insistia, não, vai acabar, em maio acaba. Até que chegou uma hora que fecharam a Itália. Aí eu mudei a postura, eu persisti. Não, eu quero ir para a Itália. Só que não vai dar. A gente não tem nem ideia de quando vai acabar. Vamos fazer o seguinte, a gente persiste na ideia, ou seja, mantém a ideia, porém vamos deixar a data aberta. E aí, o que eu fiz? Procurei a companhia aérea para negociar. E aí é que eu tive a surpresa, porque eu perdi muito tempo. Aí não tinha mais jeito. Eu tive que aceitar as condições da companhia aérea, perdi 50% do que... 50% não, 35% daquilo que a gente havia gasto com passagem. Mas consegui cancelar os hotéis, tive o reembolso dessa parte dos hotéis totalmente e tal. Enfim, a persistência me mantém lá, eu quero ir para a Itália. Quando? Não sei. Talvez só vai ser só o ano que vem, mas eu persisto. Porém, existe um outro ponto, que é desistir. Desistir geralmente é visto muitas vezes como uma covardia, como algo que tem que ser evitado, onde já se viu desistir das coisas. Mas realmente a desistência é aquilo que mais caracteriza o raciocínio, o pensamento, o equilíbrio diante dos dados, diante de uma análise, de uma reavaliação, onde o sujeito ele toma uma decisão que geralmente não é acompanhado pelos demais, muitas vezes não é apoiado, e é uma decisão solitária. Desistir é ficar consigo, com as suas decisões, ao preço que for. Desistir, muitas vezes, é deixar de lado uma crença, deixar de lado um objetivo, porque de repente você imagina, você percebe que aquilo não é tão importante, que existe algo mais importante, um outro objetivo, e aí você abre mão daquele. Ou você percebe que é inútil, você está querendo lutar contra algo ou controlar algo que você não pode controlar. Então eu desisto daquilo que eu não dou conta, daquilo que eu não tenho poder de controle e adoto uma postura na qual eu vivo plenamente aquilo que eu posso realmente atuar. Eu desisto de mudar o passado, porque o passado é irreversível. Desisto de controlar o futuro, porque o futuro ainda está lá, não existe. E abraço com todas as forças o aqui e agora. E é justamente essa a postura que a gente gostaria de propor. Não nos preocuparmos, mas nos ocuparmos. A preocupação, como já diz o nome, é se ocupar previamente de algo que talvez aconteça, ou talvez não. De algo que talvez exista, ou talvez não. De repente eu estou fazendo elaborações para o futuro baseado em dados que não são reais, que não são verdadeiros, ou baseados na minha ignorância. Então, geralmente quando eu me
ocupo, quando eu fico preocupado, é porque, na realidade, eu tenho quase que certeza que eu não me ocupei devidamente das coisas. Por isso que me preocupo. A ocupação, no entanto, diferentemente da preocupação, ela te coloca no aqui e agora. Quando você diz, eu estou preocupado, geralmente você está com os braços cruzados, coçando, né, mexendo no queixo, olhando para cima, pensando. A partir daquilo que aconteceu antes, de todos os fracassos, você começa a projetar-se no futuro fracassado ou preocupante. Quando você se ocupa, não tem espaço para ficar pensando, é agir. Claro que de maneira sensata, mas agir. Então, gente, o tempo da ação é o presente, é o agora. E é isso que a gente precisa fazer. Eu não tenho como controlar a pandemia. Eu não tenho como estabelecer o comportamento dos outros, as ações governamentais. Eu não tenho sequer como garantir que eu estarei empregado amanhã. Eu não tenho como controlar, por exemplo, no meu caso, que meus clientes continuem sendo atendidos por mim e se adaptem ao atendimento online como nós estamos trabalhando atualmente. Eu não tenho, mas eu posso me ocupar. Me ocupar do aqui e agora, procurando me equilibrar, procurando me reequilibrar, procurando entender que todos esses desafios eles serão superados de uma forma ou de outra, né? Que isso está além do meu controle. Ah, mas então eu vou deixar tudo acontecer? Não, não vou deixar. Eu vou colocar minha opinião, eu vou me manifestar, eu vou procurar disseminar coisas positivas, vou convocar as pessoas a agirem no bem, vou cobrar dos meus representantes políticos posturas adequadas, mais sensatas, vou, quando tiver oportunidade, escolher melhor os meus representantes e, se não escolhi tão bem assim, acompanhar o trabalho deles e cobrar no aqui e no agora, no momento em que acontecer. Não adianta nada de ficar aí querendo, porque fulano lá no passado, olha o que ele fez, o outro não sei o que. Não, eu tenho que ocupar da minha vida, primeiramente. O mundo muda a partir da mudança que eu estabeleço na minha vida. Por último, eu gostaria de deixar para vocês aqui uma dinâmica que eu aprendi com um mestre com o qual eu e a Amanda estamos fazendo um curso muito interessante, que, claro, a gente vai acabar repassando isso para os nossos clientes, enfim, que é um exercício meditativo simples, mas que tem a ver com aquilo que a gente disse lá no começo, a respiração. Eu vou primeiro passar para vocês, né, eu vou tentar colocar no final do vídeo por escrito, tal, não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir eu vou falar agora de maneira bem lenta, né, tranquilo, para vocês entenderem. Esse exercício ele consiste em 4 etapas. São 4 etapas, simples. Não leva mais do que 2 minutos para fazer as 4 etapas, talvez 3 no máximo, né, mas não mais que isso. Cada uma dessas etapas envolve a respiração, ou seja, o ato de inspirar, colocar o ar para dentro, e expirar, colocar o ar para fora. Então, inspira pelo nariz e expira pela boca. Ok? Bom, vocês vão fazer 4 respirações, ou seja, 4 inspirações e 4 expirações em cada uma das etapas, ou seja, um total de 16 respirações. Depois vocês podem continuar respirando, tá? A melhor, deve continuar respirando. Pelo amor de Deus, não vão parar de respirar. Vamos lá. A primeira etapa, você vai inspirar, e enquanto você inspira, você vai pensar na seguinte frase, mas procura focar bem, tá? Você inspira, coloca o ar para dentro e pensa, eu sei que estou inspirando, ok? Exatamente assim, eu sei que estou inspirando, legal? E quando você botar o ar para fora, você vai pensar, eu sei que estou expirando, ok? Então, 4 vezes eu sei que estou inspirando e 4 vezes eu sei que estou expirando. Legal? Primeira etapa concluída. Vamos para a segunda. A segunda etapa, eu vou fazer a mesma coisa, inspirar e expirar. Quando eu inspirar, eu vou
pensar nessa frase. Minha respiração fica mais profunda, ok? Eu inspiro e penso, minha respiração, aí não tem inspiração, é expiração, é respiração. Minha respiração fica mais profunda. E quando eu expirar, eu vou falar, minha respiração fica mais lenta, ok? Minha respiração fica mais lenta. Então, inspiro, minha respiração fica mais profunda e expiro, minha respiração fica mais lenta. 4 vezes. Aí, nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa, ela, mesma coisa, nós vamos simplesmente, deixa eu só aumentar aqui, gente, senão eu não consigo ler. Nós vamos inspirar pensando, eu me sinto mais calmo. Então, enquanto eu faço esse movimento de inspiração, eu me sinto mais calmo. E depois eu expiro, pensando, eu me sinto mais relaxado. Ok? Depois disso, 4 vezes, né? Não esqueçam que é sempre 4 vezes. A quarta e última etapa, eu vou inspirar, botar o ar para dentro, pensando na frase, eu estou ciente do momento presente. É mais longa, então a inspiração é um pouquinho mais longa, né? Eu estou ciente do momento presente. Eu penso nessa frase. E, ao expirar, eu penso, eu sei que é o momento perfeito. Ok? Só isso. Eu sei que é o momento perfeito. Acabou. Depois você me conta, me manda uma mensagem, manda um e-mail, faz um comentário aí no vídeo. Qual foi o efeito? Procure fazer isso. Sugestão, tá? Quem está com problema de dormir, com dificuldade de dormir, faça isso antes de dormir, ok? E, quando acordar, aqueles que sabem, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, faça isso logo após acordar, ok? Quando você estiver diante de uma decisão a ser tomada, diante de uma situação que está te tirando daquele fluxo, os pensamentos estão baralhados, você está muito agitado, faça isso. Vai para o banheiro, vai para um lugarzinho onde você possa fazer tranquilamente. Você vê que não demora 2, 3 minutos. Essa é um exercício meditativo simples, mas, por favor, não acredite em mim. Experimente. Experimente. Não acredite. Porque se você acreditar, você, funciona. Não, experimenta. 1, 2, 3. Na medida que você vai fazendo, isso vai se tornando cada vez mais fácil, mais automático, tá? E peço a você, não despreze a ideia, que pode parecer muito simples, porque ela envolve o respirar. E por que é que funciona? Agora eu vou explicar por quê. Quando você diz qualquer coisa que você fale, você está mandando mensagem para o teu inconsciente. O teu inconsciente, ele não é um bandido da história. No inconsciente não existe passado nem futuro. É tudo um grande presente. Está tudo lá guardado. Todas as informações. E o inconsciente, ele acaba comandando todas as dinâmicas do teu corpo. Todo o teu metabolismo parte através das emoções que nascem, ou que vêm à tona, né, a partir de cada pensamento. Se você falar, eu estou mal, estou mal, estou mal, estou mal, o teu inconsciente vai fazer de tudo para que isso seja coerente. Se você falar, eu estou bem, se você imaginar, se você parar, olha só, se você imaginar uma cena legal, se você lembrar de um fato bacana, se você assistir um filme, se você ver uma foto que mostra você feliz, com pessoas bacanas, alegres, o teu inconsciente vai buscar dar coerência em termos de sentimento, até de descarga hormonal para aquilo que você está vendo, para aquilo que você está criando como imagem, para tudo que você declara, o teu inconsciente vai se aliar. Portanto, quando você diz que está inspirando, o inconsciente, como se fosse nosso serviçal lá dentro, fala assim, realmente, nós estamos inspirando. E ele falou, se alinha com você. Quando você diz, estou expirando, ele fala, realmente, nós estamos expirando.
Então isso é uma verdade. Opa, esse cara está falando a verdade. Quando eu digo que eu estou, a minha respiração está mais profunda, e realmente está, porque eu comecei a focar, eu estou focando, não estou pensando em outra coisa, estou lá, seguindo lá a orientação do Vladimir, pensando nessa bendita frase. Então estou focado aqui agora. E o inconsciente diz, realmente, a respiração está mais profunda. E quando eu digo que a respiração está mais lenta, ele fala, está mais lento, porque eu estou lento, claro, estou relaxado. E aí eu pego e declaro na terceira etapa que eu estou mais calmo, e eu estou mais relaxado. E o inconsciente fala, exatamente, e aí ele ajuda a manter isso, mandando hormônios, fazendo com que o meu metabolismo funcione de maneira relaxada, calma e tranquila. Eu fico calmo e tranquilo. E aí quando eu declaro no final de que eu estou ciente do momento presente, e eu sei que é o momento perfeito, aí o inconsciente está totalmente aliado a você, trazendo todos os recursos, todas as experiências, todos os resultados que provam que você respira, que você anda, que você vive, sobrevive e supera qualquer desafio. Sacou? Fica a dica. Um grande abraço e nos vemos.